Finalmente, para cerrar nuestro curso en este momento, la doctora Adriana nuevamente nos va a contar sobre algo importante que es la enteroscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. Enteroscopia na enfermidade inflamatória. Hasta uns 30% temos enfermidade inflamatória solo no intestino delgado. Então, se hacemos uma colonoscopia, não encontramos nada. Em endoscopia digestiva alta, não encontramos nada. A cápsula e a enteroscopia têm implicações para o diagnóstico, classificação, decisão terapêutica e resultados. Então, vemos exame de enteroscopia, é triste ver paciente com dilatações de la asa. E vamos adiante, encontramos algumas úlceras, estenoses, subestenoses, e todo o intestino delgado doente. Este paciente já foi submetido a enterectomias. É muito difícil o tratamento. Tem uma imagem que parece uma marcação com tinta nanquim. E vamos adelante e vemos que também foi submetido então à cirurgia, tem uma anastomose. É muito difícil tratar estes pacientes. Diante da suspeita de enfermidade de Crohn, a Sociedade Europeia diz que se é negativo em ileocolonoscopia, indicamos uma cápsula para investigar o intestino delgado, em ausência de sintomas obstrutivos ou estenose conhecida. Então, o primeiro exame endoscópico é uma ileocolonoscopia. A cápsula endoscópica tem alto valor preditivo positivo na suspeita da enfermidade de Crohn. E se a cápsula for normal, tem alto valor preditivo negativo na suspeita de enfermidade de Crohn. Na cápsula de cólon, na cápsula de Crohn, podemos ver as imagens muito nítidas de que podemos classificar o paciente que tem uma enfermidade leve ou moderada ou intensa. E a enteroscopia, novamente, fica para complementar o diagnóstico diante da necessidade de biópsias e terapêuticas. Então, quais são as indicações terapêuticas? Dilatação, retirada de corpo estranho com uma cápsula impactada e tratamento de lesões hemorrágicas. A enfermidade de Crohn fibroestenosante, se estima que mais de 50% dos pacientes com enfermidade de Crohn desenvolvem lesões fibroestenosantes clinicamente evidentes no largo de sua vida, com maior frequência em íleon terminal. Essa estenose parece com engrossamento de paredes, com estreitamento luminal e pacientes têm uma dilatação proximal. Devemos evaluar o grado da inflamação na parede intestinal. É muito importante saber a porcentagem de intestino delgado que está acometido pela enfermidade de Crohn. Por quê? Porque os pacientes podem ter diferentes fenótipos. O paciente que tem doença ou enfermidade no intestino proximal são mais propensos a ter estenoses e têm mau prognóstico para a sobrevivência sem cirurgia. Então, é muito importante saber como está o intestino delgado proximal. Aqui exemplo de homem de 34 anos, com úlceras distales de jejunum,
Outro exame, paciente de 39 anos, homem, com múltiplas lesões. Essa enteroscopia mostra múltiplas cicatrizes, uma estenose puntiforme. Acá, uma enteroscopia via anal, mostrando em um paciente de 26 anos também com cicatrizes, úlceras. Esse é um de 37 anos com um grande úlcera em jejum médio, cólon, era totalmente normal. Acá um de 21 anos que foi submetido a uma enterectomia prévia e o paciente não estava bem, apresentava dilatação, quadro abdominal muito intenso, de dolor, e mostramos que ainda tinha úlceras em intestino. Quais são as indicações de dilatação? O paciente tem que ter sintomas obstrutivos e a imagem com evidência de estenoses com dilatação arriba, proximal. Então, não temos que tratar solamente quando vemos uma estenose numa enteroscopia. O paciente tem que ter sintomas obstrutivos e temos que ter uma imagem comprovando e evidenciando esta estenose. E quais são os critérios de la exclusão que não podemos dilatar? Estenoses largas, maiores que 5 centímetros, estenoses que têm uma angulação abrupta, úlceras profundas e estenoses com abscessos e fístulas. Qual é a técnica de dilatação? Usamos geralmente um balão que é passado pelo canal do endoscópio. Um máximo de 3 passos de dilatação tem que ser graduada. Dizemos 15 milímetros, mas eu prefiro solamente hasta 12 milímetros a primeira vez. Podemos fazer 2, 3 sessões de dilatação. Aqui, então, fazendo uma dilatação a um paciente de 33 anos de idade. Outra dilatação. E temos que pensar na literatura como que está o êxito desses pacientes. O êxito técnico é muito grande, quase 95%, com uma eficácia clínica a curto prazo de 80%, mas temos que pensar em complicações também. Então, sempre pensamos no risco-benefício. Se fazemos uma dilatação, temos que saber quais são as complicações. Podemos perfurar. Então, o máximo que digo, 12, 15 milímetros é o máximo durante o procedimento. O seguimento, podemos ter recorrência, quase 50% de recorrência. Alguns pacientes são submetidos a uma redilatação. E cerca de 27 a 30% são encaminhados para a cirurgia. A eficácia clínica irá em torno de 80%, com uma colonoscopia quando dilatamos as estenoses. Este é um caso que fiz recentemente, um paciente de 49 anos, homem, está usando nutrição parenteral. Sua noiva é médica e não consegue comer. A enterotomografia mostra um extenso processo de aderências entre as alças iunales proximais, com múltiplas áreas de estenoses e vários trajetos fistulosos. Então, vou mostrar uma série de imagens. Eles têm uma esofagites por conta desta estasis. E acá, o bulbo duodenal, já mostrando uma dilatação do bulbo com estases. Já percebemos algumas úlceras que são profundas, dilatação da alça, e vamos lá adelante com muito cuidado para não causar nenhuma iatrogenia. E
acá uma úlcera que não consegui transponer com o enteroscópio e temos uma dilatação. Passei porque a enterotomografia dizia em 2 estenoses. Pensamos, então, em dilatar essas 2 estenoses, pero passamos lá estenoses que dilatei em cair um outro segmento muito largo, muito distendido, que tem fístulas também. Fomos adelante e chegamos a um ponto, dilatamos desta outra parte também, e chegamos a um ponto que não se poderia mais. Estenoses tão pequenas, tão cerradas que não hacen. Então, pensei, o endoscopista tem que saber quando interromper o procedimento para não fazer uma iatrogenia. O intestino deste jovem era com uma bexiga, um balão de festa, um balão, parte balão, não tem peristaltismo. Por sorte, ele tem íleon muito preservado, e então foi encaminhado para uma cirurgia. Como disse anteriormente, com a enteroscopia podemos retirar o corpo estranho. Este foi um procedimento difícil porque o paciente permanecia com alguma estenose, era um paciente de 25 anos, e a cápsula não iria sair nunca, era aquela cápsula da Capsocan, que é um pouquinho mais grande, com uma rede, com uma RUTNet, podemos capturar a cápsula e retirar com a enteroscopia. Uma outra coisa que devo mencionar é que temos que excluir malignidade. Algumas vezes vemos lá estenoses e pensamos, uma estenose inflamatória. Não, temos que excluir malignidade. Estes 2 reportes mostram que não se evidenciava tumor, mas a cirurgia e o exame da espécime que foi retirado mostrava um adenocarcinoma mucinoso invadindo muscular própria. Ele é outro caso que tinha uma cápsula impactada, um adenocarcinoma de iuno pouco diferenciado, com células em anel de Sennett. Então, lembrar que podemos ter esta condição. Por quê? Porque estes pacientes que têm enfermidade inflamatória intestinal por anos têm uma maior frequência de câncer de intestino delgado, maior que a população geral. Então, como conclusões, o exame de intestino delgado é importante para o diagnóstico em la avaliação da curação da mucosa e localização de estenoses. A cápsula endoscópica é o método preferido para a avaliação do intestino, se não há estenoses nem signos de obstrução. A enteroscopia está reservada, está indicada diante da necessidade de biópsias ou terapia, e a enteroscopia é um procedimento seguro, pero pode ocorrer complicações. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana.